Olá, aqui é o professor Marco Tida, da Faculdade de Educação Física da Unicamp. É um prazer receber os dois professores hoje para falar um pouquinho sobre as artes marciais chinesas, né? O professor Henrique Ortega e o professor Walter Roberto Correia. Será bem interessante, a gente vai fazer uma apresentação, na verdade, onde poderá haver, né, logicamente, a intromissão de cada um de vocês na fala do colega, né? Fiquem super à vontade para que, dessa forma, a gente consiga fazer a melhor condução possível da nossa apresentação, né? Essa aqui está fazendo parte da disciplina da EF 315, né, a disciplina de luta da Faculdade de Educação Física da Unicamp, mas certamente será utilizada também na disciplina do professor Walter, né, na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Então, eu vou convidar primeiro o professor Walter para fazer uma breve apresentação dele e imediatamente depois convido o professor Ortega Henrique para fazer a sua apresentação. Professor Walter, por favor. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, principalmente que, de alguma maneira, é uma forma de dialogar com a Unicamp e dialogando com a Unicamp, dialogando com a sociedade. Unicamp, que eu tenho uma admiração, seus professores fizeram parte da minha formação, especificamente nos anos 90, né? Tem sido um polo de um pensamento progressista na educação física brasileira, e aqui vai se cumprindo uma fantasia pessoal de tentar fazer uma interação com os colegas da Universidade de Campinas, que eu espero que seja profícua. Mestre Ortega, o meu abraço, vai ser um prazer estar com você aqui. Eu queria fazer um agradecimento público. Mestre Ortega, ele representa a academia, ele representa o universo marcial, educador, pesquisador, competidor, esportista no campo das artes marciais, mas mestre de Kung Fu e que tem todo um protagonismo na área. E digo tudo isso porque tive a felicidade dele oferecer a sua generosidade em comparecer na USP, anos atrás, para prestigiar o nosso trabalho e dar um apoio. Então, sou muito agradecido. Ao professor Marco Tida, além de uma amizade amorosa e leal, de amigos, de coração, o professor Uchida é uma das pessoas que eu entendo tenha um dos mais altos níveis de Kung Fu que eu já vi. O professor Uchida tem uma maestria no manejo da cortesia, da educação e da consideração com os outros, porque isso não é uma questão de conceito, isso é uma questão de arte. E eu realmente tenho o privilégio de ser seu amigo e tenho a sorte de participar dos seus empreendimentos, num altíssimo nível de Kung Fu. E aqueles que podem estar estranhando o uso da palavra Kung Fu, acho que nós teremos a oportunidade de explorar em várias direções. Sou formado em Educação Física e Pedagogia, em termos de graduação. Fiz meu mestrado, fiz uma especialização em Educação Física Escolar pela FEFISA, tenho uma especialização lato sensu em psicanálise e psicologia analítica. Meu mestrado foi na Escola de Educação Física e Esporte da USP, no campo da educação física escolar. Depois fiz meu doutorado na PUC de São Paulo. Tive uma sorte e tive realmente o privilégio de me colocar à disposição das orientações do professor Mário Sérgio Cortella. Além dessa formação, fiz a minha livre docência na própria Escola de Educação Física da USP e atualmente sou professor do Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano, em que me dedico às disciplinas da licenciatura, que no caso é Educação Física no ensino médio, produção de conhecimento para a educação física escolar, são disciplinas voltadas para a licenciatura, e tenho minhas disciplinas optativas livres que eu gostaria de convidar a todos que nos ouvem, aos estudantes, professores da Unicamp. Ou seja, a disciplina Arte Marcial Chinesa, Cultura e Movimento é uma disciplina que completa hoje 10 anos, um compromisso meu com o mestre Léo Imamura, que tinha por pretensão e fantasia fazer uma pequena introdução do Kung Fu na universidade, e assim sendo, fazer um diálogo com a sociedade. Uma outra disciplina, que eu também convido vocês, é a disciplina sobre tutoria acadêmica e profissional para educação física e esporte, para discutir vocação,
projetos de carreira, As ou seja, palavras, as lindas e belas palavras do professor Walter, como sempre, é mais do que um amigo, é um irmão para mim. Agradeço demais a sua presença e certamente faremos muitos trabalhos ainda juntos no âmbito profissional e pessoal também, né, professor Walter? Bom, convido agora, então, o professor Ortega para fazer a sua apresentação, né? E já, Ortega, a gente pode dar continuidade, né, com os tópicos aí estabelecidos por nós para a condução do dia de hoje. Já falando que é uma novidade esse ano de 2020, chegando com tudo, com inovações, com quarentena, com isolamento, com novos desafios, notícias tristes, né, de onde a gente tem que se adaptar, mas na medida do possível e usando todas as forças, tentando superar esse momento. E superar as adversidades que está muito ligado com a questão das artes marciais. Quero agradecer também as lindas palavras do professor Walter Correia, né? Na verdade, o privilégio foi meu de ter a oportunidade de conhecer, vivenciar a sua disciplina, que enriqueceu muito meu conhecimento na arte marcial. Sinto-me muito agradecido e privilegiado pelo contato com você, pelo mestre Léo Imamura, o qual também tenho muito carinho. Tenho acompanhado essa disciplina aqui na FEF desde 1996 e a gente tenta, a cada ano, trazer um contexto mais atualizado. E como disse o professor Walter Correia, a gente poder tentar inovar, ter esse diálogo com a sociedade, essas aproximações entre as universidades é algo muito bom. Então, dando início ao nosso bate-papo, eu queria começar com um referencial histórico. A arte marcial chinesa, ela tem uma história muito antiga. Então, alguns pesquisadores falam que desde quando o homem teve a necessidade de defender a sua tribo ou caçar animais e começou uma sistematização de técnicas de ataque e de defesa, isso já começou a ser os primeiros registros históricos do que a gente pode chamar, mais conhecido no Ocidente, como Kung Fu. Mas eu tive um mestre, ele já falecido, ele se chamava Nereu Grabalos, ele falava que para entender o Wushu, que é a forma correta de se chamar a arte marcial chinesa, você precisa entender a história, a cultura e as lendas do povo chinês, né? Então a gente pode ver, por exemplo, naquele filme que se chama Confusão, onde tem um vilarejo onde cada pessoa, seja o dono da pastelaria, o tintureiro, o alfaiate, cada um tem sua técnica de defesa. Então tem uma riqueza cultural muito grande dentro do Wushu. Então existem diferentes estilos, diferentes técnicas que a gente vai estar conversando aqui no dia de hoje. Uma coisa que é fato é que o Wushu ele foi mudando de acordo com o tempo. Se no começo houve essa necessidade de ataque e defesa, do uso militar, com o tempo novas funcionalidades. Então foi também começar a se desenvolver o treinamento do Wushu para saúde, para o condicionamento físico, para o lazer. Então, de acordo com o tempo, novas funcionalidades. E acho que esse é um comecinho para a gente entender um pouco do que é a arte marcial chinesa, que é muito antiga e que foi, ao longo do tempo, saindo de uma característica mais bélica, marcial, para novas funcionalidades, inclusive a saúde. É isso aí, professor Tida. Muito bom, Ortega. Eu acho que você poderia aproveitar e falar um pouquinho sobre a questão dos estilos, né? O que é do sul, o que é do norte, interno e externo, do tradicional ao moderno, né? De uma forma breve, né? O que você gostaria de considerar sobre a questão dos estilos? Legal. Existem diferentes estilos dentro da arte marcial chinesa e eles podem ter diferentes divisões, diferentes categorias. Uma das categorias é o que nós chamamos dos estilos internos e externos. Os estilos internos são aqueles de movimentos mais lentos, onde se desenvolve mais técnicas como a respiração e a concentração, caracterizando um desenvolvimento da energia interna. E também tem os estilos mais famosos, como aqueles que a gente vê nos filmes do Bruce Lee, do Jet Li, que são os estilos externos, mais voltados para o exterior, para o fortalecimento, para o condicionamento físico, que desenvolvimento da energia chamada externa. Mas tem um ditado na arte marcial que fala que não adianta só você treinar arte marcial
interna e só saber respirar, ter boa concentração, mas não ter o uso marcial, não saber se defender, por exemplo. E também, do contrário, não adianta você fazer toda uma preparação física, quebrar telhas, tijolos, e não ter uma postura, uma respiração, uma concentração. A gente fala que na arte marcial precisa um equilíbrio, tanto da energia externa quanto interna. Dos estilos chamados internos, um dos mais famosos é o Tai Chi Chuan, né? E dos estilos externos, há uma grande variedade, como o estilo Wing Chun, que o professor Walter Correia vai nos explicar e conduzir uma prática em breve. Existe também as diferenças dos estilos de sul e norte. O Rio Yangtze, né, é uma divisão geográfica entre o sul e o norte da China. Os estilos do sul são os estilos desenvolvidos principalmente na região próxima ao Cantão, Hong Kong, né? Estilos como o Wing Chun, que o professor Walter vai nos fazer uma prática, o estilo Cholifa, que é o estilo que eu pratico, né? Que são estilos que se dizem, numa região mais pantanosa, você precisa ter posturas mais firmes e são caracterizados pelos movimentos de braço. Enquanto que o norte, por exemplo, a região de Pequim, são estilos onde você tem um chão mais firme, é mais montanhoso. Por um chão mais firme, você consegue fazer saltos e acrobacias, e você consegue desenvolver mais as técnicas de pernas. Existe um ditado na arte marcial chinesa que se fala Nantren Bei Tui, traduzindo braços do sul, pernas do norte, mostrando essa referência. Mas, quando a gente vai para a China e vai conhecer a cultura, tudo, a gente vê que não é bem assim, isso é só uma divisão mais geográfica do que estritamente. A gente vê estilos do sul com técnicas fortes de chute, a gente vê estilos do norte utilizando muito bem posturas baixas e braços. Há uma mescla que vai somando e melhorando a arte marcial chinesa. Existe também uma diferença no que se refere à esportivização. A partir da década de 80, a arte marcial chinesa começa a se transformar de uma arte mais tradicional para um esporte. E aí foi concebido o Wushu moderno. É um movimento que, inclusive, tenta entrar nas Olimpíadas. Ele já está presente, por exemplo, nos Jogos da Juventude. Já faz parte dos Jogos Asiáticos. É um movimento que, assim como o Karatê, o Judô e o Taekwondo, almeja entrar nas Olimpíadas. Então, há diferenças entre o tradicional e o moderno. O moderno, há uma padronização. As técnicas, as regras são mais sistematizadas do que, por exemplo, o Kung Fu tradicional. O Kung Fu tradicional, ele tem uma ênfase maior para a defesa pessoal, para a marcialidade, enquanto que o moderno tem mais a questão do esporte. Inclusive, mestres antigos, tradicionais, não gostam muito do Wushu moderno. Eles falam que não é efetivo, que parece uma dança, né? Já a gente vê na questão do moderno a parte do desenvolvimento técnico, de atletas extremamente bem qualificados, né? Como almejando, como eu falei, até entrar nas Olimpíadas. É isso, professor Uchida. Então, um panorama de um pouco do que é a arte marcial chinesa. Perfeito, Sifu Ortega. Agradeço, lembrando que o Ortega é um grande conhecedor da China, né? Já que já visitou o continente ali mais 6 vezes, né, Ortega? Você já foi para a China? 6 vezes. Eu fiquei emocionado com as palavras do Walter, professor, e até nem não fiz minha apresentação. Então, eu vou fazer o contrário, fazer minha apresentação. Desculpe, pessoal. Eu pratico arte marcial desde 1985. O Wushu, Kung Fu, desde 1989. Né? Tive minha prática esportiva, sendo o meu principal título campeão mundial de combate em Taiwan em 1996. Sou também professor da Academia Central Kung Fu aqui de Campinas. Né? Temos escolas também em parceria em Indaiatuba e Caraguá. E o mais gratificante, tanto para mim quanto minha esposa também, que quando o Kung Fu participou das Olimpíadas, ela foi a única mulher que representou o nosso país. Eu tive o privilégio de estar nas Olimpíadas de Pequim como técnico dessa seleção, né, onde eu tive um aprendizado muito grande. Como a gente comentou, estive 6 vezes na China, as 3 últimas como pesquisador, conhecendo e pesquisando um pouquinho mais a fundo a arte marcial chinesa. E a partir de 2011, eu fiquei 16 anos afastado. Em 2011, eu voltei para o grupo de pesquisa
em lutas da Unicamp, depois concluí o mestrado e agora o meu doutorado, com orientação do professor Júlio Gavião e com orientação do professor Uchida, na parte de Tai Chi e idosos. É isso, professor, desculpa a inversão de ordem. Não, imagina. O importante é o contexto, ver dentro do contexto está perfeito. Gostaria de convidar o professor Walter para fazer alguns comentários, né, sobre a fala do mestre Ortega, né, do Cifu Ortega, e ainda aproveitando e continuando com o que a gente havia, de certa forma, planejado, falar um pouquinho sobre a arte da guerra, o Sun Tzu, sobre a questão do Wing Chun, que é a questão, né, tem muito a ver com a feminilização da guerra. Então, professor Walter, por favor, se faça presente e fique à vontade aí para se expressar e para, né, elucidar a gente sobre essas questões também, que a gente quer muito compartilhar. Preciso achar um lugar para falar mediante uma biografia como do professor Ortega, que é uma biografia do ponto de vista de uma jornada marcial muito extensa no âmbito das artes marciais chinesas, do Wushu ou do Kung Fu. Né? Como vocês viram, vem desde a década de 80, ou seja, a experiência do mestre Ortega, ela antecede a minha do ponto de vista das artes marciais chinesas. Então, aqui o meu respeito e a minha cautela, né, em função desse posicionamento tão importante que ele nos proveu. Até porque ele traz algumas categorias, né, além da sua experiência, ou seja, eu não quero me colocar no lugar de igualdade, porque isso seria impossível. Na verdade, eu até preferia me colocar aqui como um pedagogo corporal da universidade pública. Na condição de professor, de um pedagogo corporal, que olha o corpo e as suas possibilidades de desenvolvimento, é esse lugar que eu estou preferindo me colocar, eu vejo que nós estamos falando de um determinado tempo e de um determinado locus, um tempo e um lugar. Esse tempo e lugar se chama universidade, Universidade Brasileira, e dentro da Universidade Brasileira, nós estamos falando dentro de um castelo chamado Educação Física, que pode ser considerado uma instituição social. Obviamente, quando nós falamos de educação física, nos remete a um conjunto de imagens, cenários e atores, que, de uma certa forma, compartilham determinados símbolos, linguagens e determinadas noções. A educação física, dito de outra forma e mais direta, é uma primeira cautela reflexiva, típica da universidade, é daqui que nós estamos falando, em questionar quais são as lentes que a educação física e a educação física universitária acadêmica usa para olhar para dois lugares, a China e as artes marciais. A universidade e a educação física brasileira têm reiterado um termo, e palavras são grávidas ou seja, grávidas que trazem à luz os sentidos, uma determinada realidade. A educação física faz uso do termo lutas de uma maneira muito recorrente dentro dos artigos, dos estudos, nomenclatura de grupos de estudos, e chegando até as políticas públicas. Veja como nós observamos os parâmetros curriculares nacionais, os livros que foram editados na relação entre pedagogia das lutas e educação física, e também agora na base nacional comum curricular, ela faz uso da linguagem do significante lutas, o que, de uma certa forma, é uma questão importante para nós refletirmos. Por que o uso recorrente dessa terminologia? E não, por exemplo, de artes marciais ou modalidades esportivas de combate, ou até mesmo outros. E você pode observar que esse fenômeno é tão importante e tão polimorfo e polissêmico, tem múltiplas formas e múltiplos significados, que atravessando o planeta e chegando na China, até as terminologias Kung Fu, Wushu e Koshu, termos que nos remetem ao universo marcial chinês, embora Kung Fu não resida apenas dentro desses limites, né, a gente percebe diferenciações. Para que eu estou colocando isso em evidência? Para que nós possamos pensar que
as lentes da academia, da universidade, da educação física brasileira, de alguns interlocutores que lá final dos anos 80, início dos anos 90, inclusive muitos protagonistas aí da vossa instituição, da FEF, tinham um olhar sobre o mundo e as práticas corporais do ponto de vista da luta de classes. E isso talvez tenha ganhado o imaginário da educação física, olhando ela para esse universo marcial de uma maneira sob a ótica da luta de classes. E talvez isso, é uma hipótese, tenha interferido muito para que nós enxerguemos esse universo polimorfo, polissêmico, múltiplas formas, múltiplos significados, né, sob o prisma da luta. Além de que, historicamente, a educação física tendeu a olhar o movimento do corpo humano como atividade física, exercício físico. Sendo assim, eu quero colocar que nós devamos ter uma cautela epistemológica, uma cautela com as nossas lentes, para olhar os significantes que a educação física criou e os significados que ela vem criando para um universo muito amplo e se tratando também de que isso se dá numa cultura muito diversa da nossa, que é a cultura chinesa. E é muito comum entre nós brasileiros. E a questão aqui é o seguinte, na obra A História do Pensamento Chinês, muito provavelmente isso pode sair ao contrário, da sinóloga Annie Chen, da editora Vozes, na introdução tem uma coisa provocante para nós, para que nós tenhamos essa cautela epistemológica e cultural. E ela, na introdução, já começa, e eu vou mais ou menos encerrando por aqui. O que percebemos da China hoje? Uma balbúrdia na qual se misturam informações mirabolantes sobre sua economia, notícias alarmantes sobre sua política e interpretações mais ou menos fundadas sobre uma cultura. A China, essa grande porção de humanidade e de civilização que ainda continua, no essencial, desconhecida ao mundo ocidental, sem deixar de despertar sua curiosidade, seus sonhos, seus apetites, desde os missionários cristãos do século XVII, os jesuítas, até os homens de negócios de hoje, passando pelos filósofos das luzes ou pelos zeladores do maoísmo, né? Ou seja, como dizia com precisão Simon Levis, do ponto de vista ocidental, a China é simplesmente o outro polo da experiência humana. Estamos lidando com uma das manifestações da cultura chinesa e que ela se organiza através de um processo civilizatório por meio de ideogramas. O nosso logos, a nossa linguagem, que moldou as estruturas de pensamento e de comunicação e expressão do mundo ocidental, o logos grego, nos faz pensar e sentir a realidade de uma maneira muito distinta. Quero colocar com isso que estamos debatendo um contraponto cultural ainda muito abrangente, enigmático, que passa por uma questão básica, a estrutura da sua linguagem, para que a gente possa fazer uma exploração e uma aproximação com esse universo. O que o mestre Ortega colocou aí, de maneira fundamental, é uma tendência da universidade que realmente são ferramentas que nos ajudam a nos aproximar desse fenômeno. Ou seja, categorias. As categorias trazem, né, das artes internas e externas, estilos do norte, do sul, o que é Kuoshu, Wushu, né? Ou mesmo, vocês podem ver que uma das artes mais antigas, né, o Suaixiao, muitos mestres não se veem sob a denominação Confúcio. Se eu não estiver equivocado, o mestre Ortega pode nos ajudar. Enfim, nós pegamos algumas características para colocar algumas categorias, para que nós possamos usar essas categorias como meios de aproximação. No entanto, é discutível, no meu entendimento, é discutível, não quer dizer que não tenha sua legitimidade ou alguma referência. As denominações, ao mesmo tempo, as categorias nos ajudam a nos aproximar e, ao mesmo tempo, elas hipertrofiam certas características e nos faz distanciar. Do que eu estou falando? O que entendemos por Kung Fu? Sim, algumas características nos permitem ver aspectos internos e externos do ponto de vista energético. Nós podemos ver aspectos ecológicos, como determinadas características ambientais do norte e do sul, e, ao mesmo tempo, isso vai nos montando um cenário de aproximação. Mas, ao mesmo tempo,
pode haver uma deformação. No meu entendimento, eu gostaria de ver o comentário do mestre Ortega, que tem uma relação muito maior com a cultura, se precisamos das ferramentas e, ao mesmo tempo, precisamos colocá-las em suspensão. Enfim, para balizar o nosso caminho da educação física em relação à China, os cuidados com as nossas lentes epistemológicas. Obrigado e desculpa me alongar. Muito bom, professor Walter, gostei das considerações. Eu queria deixar, de certa forma, um pouco dinâmico agora, e queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre a questão do Wushu que cada um de vocês pratica, né, e que trilharam aí durante um longo período. Então, vou começar com o Ortega, né, para falar um pouquinho do estilo dele, se tem competição, não tem competição, qual é o perfil do praticante, e aí depois eu volto para o Walter, pode ser? Tá. Legal, acho que já... Obrigado, professor Walter, pelas reflexões. Sempre que o professor Walter fala, a gente começa já a pensar em algumas coisas, metas para o futuro, assim, começar a pensar em alguns projetos. Como a gente tem falado, e se a gente puxar até para um referencial, acho que a maioria de nós assistiu, o Kung Fu Panda. Lá no Kung Fu Panda tem os diferentes estilos, tem o estilo do tigre, tem o estilo da pantera, da serpente, né, do louva-a-Deus. Da mesma forma que o Kung Fu Panda, eu conheci um pouquinho desses estilos. Eu conheci o estilo louva-a-Deus, depois eu conheci o estilo Choi Lai Foot, que baseia em 5 animais, né? O louva-a-Deus é do norte da China, enquanto que o Choi Lai Foot é da região de Foshan, né, que é o sul da China. Ele tem, inclusive, uma relação de treinamento são quase que parentes com o Wing Chun, que o professor Walter vai explicar daqui a pouquinho. Esse estilo Choi Lai Foot, ele é baseado em 5 animais, que é o tigre, a pantera, a serpente, a garça e o dragão. Depois, eu conheci também um pouquinho do Tai Chi, a partir de 2009, com o mestre Nereu Garbalos, treinei um pouquinho de Shuai Jiao com o professor Marcelo Antunes, né? E também tenho um certo conhecimento no Sandá, que é o combate esportivo do Kung Fu. Desse universo todo, o que eu tento me aprimorar dentro da arte marcial chinesa é justamente o que ela propõe. Se você precisa o seu corpo de uma técnica mais tranquila, mais para calma, para concentração, você tem a oportunidade, por exemplo, de desenvolver o Tai Chi Chuan, que são exercícios respiratórios, de postura, né? Se você precisa extravasar energia, você pode, por exemplo, no saco de pancada ou no Mujong, que é o boneco de madeira, praticar os seus golpes. Nos estilos como o louva-a-Deus, como o Chulifá, também tem as sequências de movimentos, conhecido no Japão a palavra kata, né, ou taolu em mandarim, ou aqui no Brasil mais conhecido como kati, são as sequências de movimentos. E uma característica do Kung Fu que esses movimentos eles são feitos tanto com as mãos livres quanto com armas, né? Então, dentro do Chulifá, que eu tenho uma boa graduação, tem também essa oportunidade de você desenvolver como armas como bastão, facão, espada e assim por diante, tá? Esse é um pouquinho do que eu conheço dentro da arte marcial chinesa. Professor Ortega, continuando, qual é o perfil do praticante, aquele que vai, né, à busca das aulas, por exemplo, na sua academia, do Cholifá, por exemplo, especificamente, ou do Legal. Sandá, qual que é a idade, Ótimo. como é que é a atuação do profissional de educação física? Uhum. Entendi. Essa pergunta é excelente. Então, quando a arte marcial começou a ser desenvolvida aqui no Brasil, a partir da década de, mais fortemente, né, 60, 70, os mestres que vinham da Coreia, do Japão, da China, eles usavam a mesma sistematização, o mesmo treinamento que eles aprenderam com seus pais, com seus professores, lá na sua terra natal. E aplicaram da mesma forma aqui na cultura brasileira. E isso gerou um treino que, na linguagem de academia, fala assim, quem pode mais chora menos. Então, é aquele tipo de treino de flexão de ponta cabeça, flexão na rua, correr descalço na rua, a pessoa
faz inscrição e logo no primeiro dia já começa a lutar, não tem o conhecimento, já tem que se virar do jeito que sabe, né? Não tem o trato pedagógico diferenciado por idades, então o mesmo exercício que era dado para um adulto era dado para a criança, e isso quando se aceitavam as crianças, isso quando nesse período até tinha um preconceito com as mulheres praticando as artes marciais. Tudo isso com o tempo foi vencido. Hoje nós temos aulas, por exemplo, na academia, com mais mulheres do que homens praticando. Nós temos um trato pedagógico para crianças a partir dos 3 anos, onde o exercício para essa faixa etária é totalmente diferente de um adolescente, de um adulto, de um idoso. Então, na nossa academia, o que a gente procura fazer é isso, esse cuidado, esse carinho, esse trato pedagógico adequando o mesmo exercício que pode ser o Kung Fu para criança, para adulto, para adolescente, para idoso, para as pessoas com deficiência. Outra coisa muito legal da nossa faculdade é esse cuidado, esse zelo que tem com a atividade física adaptada. E eu tentei fazer isso na minha vivência como educador. Então, com muita gratidão, eu falo assim, diferentes tipos de deficiências, diferentes tipos de transtornos, a gente consegue estudar, conhecer e, com cuidado, possibilitar que qualquer pessoa possa praticar. A gente tem um lema que é justamente esse: qualquer pessoa pode praticar o Kung Fu, o Wushu, desde que bem orientada, desde que respeitando a sua lesão, suas potencialidades, estabelecendo limites, né? E outra coisa bem legal, que as artes marciais, não só as artes marciais chinesas, têm esse papel na formação do caráter, no desenvolvimento do respeito, da concentração, da disciplina. Então, o exercício é o mesmo, o chute frontal, a postura muito famosa do Kung Fu, a postura do cavalo, pode ser dada para esse público de diferentes maneiras, diferentes, como eu falei, caminhos pedagógicos. O conteúdo é o mesmo, mas a forma de ensinar cada pessoa varia. E isso é uma coisa que vem mudando e se aperfeiçoando com o tempo. Independente da modalidade, que seja o Kung Fu, pode ser o Sanda, que é o combate, pode ser o Tai Chi, pode ser o Kung Fu tradicional. Independente de qual seja o conteúdo a ser ensinado, o mais importante é esse cuidado, esse zelo e essa capacitação. E aí entraria a questão do profissional de educação física. A gente fala que no processo, e até o objetivo dessa disciplina, um profissional de educação física não precisa necessariamente ser um faixa preta para ensinar lutas. Mas se ele se propõe a ser um bom especialista nessa área, sim, ele tem que associar o conhecimento da área de educação física com conhecimento técnico da modalidade. Isso acho que é igual para qualquer profissão, para qualquer jornada que você venha fazer no meio da educação física. É necessário aliar esses dois conhecimentos, esses dois universos. É isso, professor. Perfeito, professor Ortega. Então, eu convido agora o professor Walter, que tem que ativar o seu microfone. 1, 2, 3, testando. Perfeito. Ô, Walter, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do Wing Chun, né? Um pouco do seu histórico, até porque a gente sabe que, né, há alguns anos foi muito popular um pouquinho dos filmes do Ip Man, né? Então aí, e eu acho que nesses filmes do Ip Man ele sempre fazia uma associação com Bruce Lee sendo, né, seu futuro discípulo. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre o histórico, né, do Wing Chun, né, como ele veio para o Brasil, na verdade, né? Eu sei que o seu Sifu é o Sifu Léo Imamura, uma pessoa extremamente respeitada na área, não só, né, do Wushu, mas as artes marciais como um todo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, porque ela tem um pouco das suas particularidades, né, da sua origem, inclusive, diferente do que o professor Ortega até comentou em alguns aspectos. Eu mesmo, né, graças a você, pratiquei um pouquinho e até hoje eu levo os ensinamentos, porque para mim não é simplesmente uma técnica, mas é um ensinamento, então envolve um raciocínio sobre uma determinada ótica do fato, né, do acontecimento. Então,
por favor, fique à vontade, fala um pouquinho sobre o Wing Chun, né? A sua origem, a sua história, né? O que acontece, quem são os praticantes aqui no Brasil. Eu sei que você está restrito a uma família, mas se você puder passar um pouquinho para os nossos, né, alunos do que é essa arte, seria muito importante. Bom, agradeço a pergunta do professor Uchida e já imediatamente eu advirto e recomendo aos nossos ouvintes e participantes, né, desse diálogo de que tomar com muito cuidado aquilo que eu venha descrever sobre os aspectos históricos, estruturais do Wing Chun, porque eu confesso aqui que o meu conhecimento tem contornos e limites muito destacados, muito claros. Então, eu peço para que tome com cautela e com espírito crítico e avaliem as informações que eu venho a colocar, porque elas são provenientes de uma experiência pessoal que eu tenho, que não é de longa data em relação à questão da prática e dos estudos do Kung Fu, em especial do Wing Chun. Ela tem aí alguma coisa em torno de 20 anos e, sinceramente, cada um tem a sua jornada. No entanto, sem querer sair da proposição, mas vale aqui o destaque do tomar com cuidado aquilo que coloca, porque isso é algo que eu falo para os colaboradores da minha disciplina Arte Marcial Chinesa, Cultura e Movimento da USP. Aqui está um pouco a minha leitura, né, e da minha experiência. E, sendo assim, precisam ser tomadas com cautela. Sobre a questão dos filmes de Ip Man, do patriarca Ip Man, vejo que, como toda o campo do cinema, da cinematografia, nós devemos sempre estarmos atentos de que ele tem composições que atendem objetivos diversos, entre eles a audiência, o espetáculo, né? Obviamente, toda ficção ela não é feita, a sua base não é constituída por aspectos que inexistem. Toda ficção tem algum contato com a realidade. E do ponto de vista do cidadão, do personagem, que é o patriarca Ip Man, alguns aspectos constam da sua biografia. No entanto, a chamada licença poética da linguagem do cinema, muitas vezes transgride aspectos da biografia ou mesmo de determinados dados da realidade. Precisamos tomar, mais uma vez, peço desculpas por repetir a expressão, uma cautela, né? Obviamente, esse filme trouxe um personagem que foi um cidadão que realmente, né, um ser humano que protagonizou e deixou a sua obra em evidência dentro da cultura chinesa, inicialmente em Fatsan, depois de Hong Kong e depois para o mundo. A força desse personagem está calcada em alguns aspectos da personalidade e da biografia do patriarca Ip Man, mas uma parte considerável extrapola isso e, obviamente, se juntam a outras fantasias que nós devemos ter cuidado. Agora, a força e a potência desse filme, desse personagem e desse ser humano, que é o patriarca Ip Man, está, obviamente, calcada em aspectos da sua humanidade, né? Como que ele lidou com um legado que ele tinha em mãos, como ele acabou lidando com quando a história, basta ver os aspectos do confronto lá no Sudeste Asiático entre Japão e China, em que ele, além da invasão japonesa num dado momento, e depois, anos depois, ele perde novamente os seus bens familiares, amigos, se vê envolvido num conflito histórico, que é a Revolução Cultural chinesa, ele perde novamente. Esses aspectos demasiadamente humanos, nós nos identificamos com ele, mitologicamente. Ou seja, o cinema nos faz visitar territórios que nós não imaginamos. Só que toda essa fantasia e esse imaginário importante no nosso desenvolvimento tem que ser tomado com uma crítica em que a parcimônia, a cautela e a dúvida estejam presentes, ao mesmo tempo que a autorização e o desejo para viajar sobre aquelas imagens também. O cinema tem um papel importante no desenvolvimento e na publicização das artes marciais e, ao mesmo tempo em que ele traz à tona a sua linguagem,
os seus personagens, ele também cria formas distintas de alienação. Então, essa é uma questão importante que eu gostaria de colocar. E é claro que o patriarca Ip Man, né, faz parte dentro de um fluxo, de uma jornada de muitos personagens. Podemos chamar isso de genealogia. Atenção, genealogia não é sinônimo de história. A genealogia começa com um gen, talvez de uma genética, de um gen, do mesmo jeito de gente. A genealogia, no meu entendimento, e obviamente peço àqueles que estudam semiótica, linguagem, e a você, estudante ou curioso de educação física ou do universo das artes marciais, veja, a genealogia tem, para mim, né, é uma questão de uma visão pessoal, um papel simbólico, ou seja, os símbolos, as imagens e seus significados, nos ofertando a possibilidade de relacionamento com um legado, com alguns fatos, com algumas dimensões da realidade. Um dos pecados que eu vejo, pessoalmente, nas religiões, e igualmente na política atualmente, nós vamos sair dessas duas esferas importantes, vamos para as artes marciais, é tomar as imagens, as narrativas, de forma literal. E aí você empobrece o potencial de um símbolo, uma imagem que tem um potencial de desdobramento de significados. Quando eu ouço que há um fluxo, né, de símbolos e significados encarnados em personagens, que obviamente muitos deles provavelmente existiram, da fundadora até o patriarca Ip Man, para o grão-mestre Moyat, para o meu mestre Léo Mamura, eu tenho que entender que, obviamente, um certo movimento humano foi se desenvolvendo por mãos muito diferentes. E que, de alguma maneira, essa linguagem, esse patrimônio simbólico chega a mim. Você, praticante de artes marciais, você, estudante de mestrado e doutorado, entenda que o que chega para você é obra de muitas mãos. E aí tem que ter uma atitude não dogmática, mas de respeito, que significa olhar de novo com cautela e apreço a um legado que ele chega. O que você estuda e coloca como referência teórica no seu doutorado, ou você que faz o movimento dentro do sistema de louva-a-Deus, do tigre, do Wing Chun, do Karate Kyokushin, isso passou pela experiência humana diversa. Reconhecendo que isso é algo demasiadamente humano e demasiadamente simbólico, sua atitude é não tomar isso de forma concreta. Isso tem muito a ver com a ideia de Kung Fu e não necessariamente com a ideia de um termo importante que ajudou uma parte da humanidade a se localizar, que é Wushu. Quando você olha o termo Wushu, que é uma designação genérica orientada para fazer referência ao conjunto das artes marciais chinesas, e quando você olha o ideograma, você vê uma alabarda, um machado ou uma arma em que ela é detida com um anteparo, parece que tem, dentro do ideograma da palavra Wushu, algum tipo de ação, conhecimento ou consciência que impede a mortificação, que impede a agressão. O que isso significa mitologicamente? Um universo enorme. Mas se nós ficarmos pensando, mas quando criaram esse ideograma, alguém atacou com um machado e alguém defendeu com a mão ou com uma lança? Será que foi isso? Cuidado. Os literalismos é uma forma de reducionismo de imagens potentes dentro da nossa cultura. Então, gostaria de falar um pouquinho sobre que Kung Fu é um conceito que transcende a noção de arte marcial chinesa, se a gente puder falar disso depois, e que o movimento do ser humano, ele, de uma certa forma, transcende também a noção de técnica. Se pudermos falar depois, nós temos uma nomenclatura no cantonês que me foi passada, salvo engano meu, que pode se expressar da seguinte forma, Jiu Se, que significa chamar o movimento. Quando eu faço este movimento, ou eu faço este movimento, qualquer que seja o movimento, nós podemos usar a palavra Jiu-Seki no âmbito do cantonês e falar isso é técnica, é movimento. Mas quando eu olho o ideograma, ele me remete a uma ideia de um movimento que chama o outro. Técnica para nós, o nosso logos grego, é um recurso, uma ferramenta que eu utilizo para solucionar problemas em busca de eficácia. Quando eu olho numa lógica de desenvolvimento, que o ideograma, ele, de uma certa forma, abre possibilidades através de figuras pictóricas que compuseram o ideograma, aí eu tenho novas interpretações. Cuidado,
com o literalismo em artes marciais. Ótimo, professor Walter. Achei que isso, né, deixa bem claro as questões muito mais abrangentes, né, e não, na verdade, aquela questão meio estigmatizada, né, do Kung Fu ou das artes marciais. E aproveitando, né, que você falou, havia comentado que possivelmente a origem é de uma mulher, né? Queria que você Sim. comentasse um pouquinho, né, o porquê que se acredita de fato que a arte marcial específica, né, do Wing Chun, ela advém de uma mulher, e como é tratado, né, o Wing Chun junto à questão da educação física, porque, por exemplo, eu percebo que na fala do professor Ortega, né, eu acredito que alguns profissionais que trabalham com ele têm uma formação na área da educação física. Eu queria que você também, se há ou não, né, essa intersecção, ou ainda, né, se não tem o porquê. Né? Então, que falasse da mulher, né, da pessoa que possivelmente seria a criadora do Wing Chun, o porquê disso e qual é essa relação, né, com a educação física, se possível. Ok. Obrigado por resgatar e colocar um pouco de disciplina aqui na minha fala, como sempre. Sempre de forma solidária e muito cortês para trazer à tona aquilo que eu havia esquecido, né? Muito obrigado. Olha, professor Shida e professor Ortega, existe uma narrativa muito popular e que, obviamente, ela é popular no sentido que ela vai ao grande público e ela é muito reiterada pelos interlocutores do campo marcial chinês e também do Wing Chun. Em Wing Chun, era uma adolescente no sul da China. Essa é uma das formas de narrativa. Eu coloco uma das formas para que a gente possa sempre estar com o espírito aberto. Em Wing Chun, uma adolescente, uma jovem, né, que trabalhava com a produção do queijo de soja, ela foi ameaçada por um homem, um aldeão, que tinha uma representatividade política importante no sul da China, e queria desposá-la à força. Nessa situação extremamente delicada e conflitante, ela foi buscar orientação dentro do monastério de Shaolin do Sul. Lá, o monastério de Xiulan, que é composto por vários templos, ela acessa um templo chamado Templo da Perpétua Primavera. E buscando algum tipo de orientação e conhecimento para lidar com o conflito que foi estabelecido para ela, na sua direção, ela encontra uma monja chamada Umui, que detinha alguns conhecimentos de uma arte cuja linguagem remetia a um conflito entre uma serpente e um grou. O grou é uma ave. Nesse sentido, ela vai, se coloca sob essa orientação, e diz algumas narrativas, né, que ela vence esse suposto masculino malfeitor, abusivo, e chama a atenção de que há a possibilidade do virtus, do potencial do feminino, da mulher, ou do polo yin, quando nós olhamos aquela simbologia tão conhecida do taoísmo, do símbolo do Tao, que é um círculo com um aspecto escuro, outro claro, e que geram simbologias sempre em polaridades. Masculino, feminino, vida e morte, noite e dia, sol e lua. Porque era uma visão cosmológica e profunda da natureza que via as coisas em termos de complementares. Sendo assim, ela, em Wing Chun, quando nós olhamos essa narrativa e vemos essa historicidade, já temos alguns símbolos de partida. E ela transmite depois a sua arte ao seu marido, Leon Bokto, e que vai passando de geração em geração dentro das comunidades chinesas, e isso vem chegando até os dias de hoje, na qual, dentro dessa genealogia, como nós falamos, nós temos o patriarca Ip Man. Uma questão que eu gostaria de colocar, né? O meu Shifu, grão-mestre Mamura, numa expedição
salvo engano, acho que foi em 2008, 2009, fizeram uma visitação à China, foram ao monastério Shaolin, tiveram conversas com abades religiosos, né? E lá encontraram alguns registros, alguns textos, mas não foi a selfie e tampouco a assinatura, tanto de Umui quanto de Yin Wing Chun. Mas que fazia menções à presença delas dentro de alguns documentos históricos que eles detinham ali dentro desse monastério. Uma possibilidade de você assimilar essa narrativa como uma das interpretações possíveis, um dos manejos possíveis simbólicos tem que ser feito sempre com cautela e respeito, porque é um legado, né, que não nos pertence. Como eu disse, participa de um movimento ancestral que nos chega. E quando nos chega, nós temos uma grande interferência de modificá-lo. E isso realmente é um dos problemas para qualquer campo da arte. O que é arcaico, o que é tradicional e o que é moderno. Mas fica para uma discussão paralela. O que importa é que essa é uma, né, a tradição do Wing Chun remonta a alguma coisa em termos de 370, 380 anos, e dentro desse contexto e dentro dessa narrativa. Mas prestem atenção, nós não temos outras formas documentais de provas cabais de que Yin Wing Chun existiu. Eu não estou dizendo que ela não tenha existido. A questão que eu estou colocando é relativizar isso do ponto de vista simbólico e ir contra o literalismo que eu apontei aqui tão premente no campo da cultura, e as artes marciais não estão fora da sociedade, nem do tempo histórico, nem da cultura. Quero dizer assim que o que importa é, primeiro, se não é tão relevante, eu estou falando que não é tão relevante para algumas pessoas como eu, verificar se é verdade ou não, se isso foi criado por uma mulher e se o Wing Chun existiu de fato. É possível que tenha existido. Isso tem uma probabilidade muito grande. Talvez eu esteja desinformado quanto a algum conhecimento concreto a respeito disso. Mas o que me importa é que veja os sinais que a ideia de conflito numa perspectiva Yin da cultura chinesa, que remete a outras imagens, Yin, feminino, mulher, noite, fertilidade. É um conjunto de significantes, de imagens, sobretudo até mesmo de metáforas, que não são conceitos científicos. Não estamos falando aqui de um conceito sociológico, uma discussão de gênero, mas de uma dimensão humana, ancestral, arquetípica, que passou de geração a geração, de tempos imemoriais, de algumas imagens remetidas à ideia de feminino, de mulher, de fertilidade, sem querer fazer isso uma disputa de gênero, e que esse potencial Yin, dentro da linguagem chinesa, é fundamental ser reconhecido no âmbito do combate, do embate, do confronto, da dualidade vida e morte, que existe uma dimensão, uma perspectiva que no processo civilizatório entre que o patriarcado, o machismo, o poder do macho se sobreveio aos outros grupos sociais, sobre as outras perspectivas, sobretudo o feminino, olhar o combate e o conflito humano numa perspectiva num mundo muito competitivo, impositor, abusivo, carregado de energias, sobretudo masculinas, do imperativo, do patriarcado, do machismo, do individualismo, para nós, que vamos usar da linguagem corporal como uma tecnologia, e uma tecnologia ancestral, olhar sobre a ótica Yin é algo muito interessante. Aliás, o masculino, o feminino, e até os hormônios, e as imagens das mulheres, são todas elas são todos aspectos e conteúdos que me constituem como, por exemplo, homem. Essa é uma questão simbólica que eu acho que vale a pena quando nós olhamos a trajetória histórica do Wing Chun. E o Wing Chun, na palavra para encerrar, diz respeito a Wing, chamar, cantar, anunciar, Chun, primavera. Mais uma questão. Se isso é a primavera propriamente dito de forma literal ou a sua simbologia. Aquela estação que rompe com a crueza e a dureza do inverno, que tem sua virtude, tem seu virtus, sua força,
senão não existiria na natureza. Mas ela, ok, é meu tempo acabando, ela é importante porque a primavera chama o quê? A transformação, o florescer, e tem um princípio de mutação. Cuidado com o literalismo, viva a simbologia. Desculpa. E obrigado. Então, a Sabrina coloca que ela achou bem interessante aí a sua fala, o Walter. Ela gostou bastante, a Sabrina, que é nossa aluna aqui da graduação. Então, obrigado. Ortega, você gostaria de fazer algum comentário sobre essa última fala do Walter? Para depois a gente começar com um pouco da prática? Não, apenas agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate tão rico, né? E ver com esse cuidado que o professor Walter falou da reprodução sem a consciência crítica, daquilo que nos chega, e nós, como educadores, como profissionais de educação física, que é o tema dessa aula, né? A reprodução sem o conhecimento, sem o refletir, como ela pode ser perigosa e limitada. Então, professor Walter, muito obrigado por esse alerta, por essa constante preocupação e que a gente tem que ter a cada dia. E não só nas artes marciais, né? O professor Walter deu vários alertas aí que isso aí pode ser usado em várias instâncias da nossa vida. E isso, para quem vive o Kung Fu, para quem vive o Wushu, é isso assim. Não, o Wushu não é só o movimento, é algo que pode extrapolar para a vida. Perfeito, É isso. perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Walter, vamos tentar fazer um pouquinho da prática? O que você acha? Olha, eu acho interessante e já começo a pensar o que seria prática. O que é boa. prático, né? Eu acho que eu vou tentar fazer uma coisa muito simples. Peço desculpa por ser simplório, mas eu queria fazer um convite de que, na verdade, eu não vou dar uma aula aqui, até porque eu estou dentro do quarto dos meus pais e com limitações, e, obviamente, além das limitações em termos de movimento e limitações por conta do tempo e também do nosso expediente, mas eu quero trazer à tona o que é olhar uma questão que é um entrecruzamento entre educação física e arte marcial. É a questão do movimento do corpo humano. Então, eu colocaria aqui que seria praticar um pouco a reflexão sobre o movimento do corpo humano, oferecendo alguns gestos. Dentro desse limite, eu espero que eu contemple um pouco o potencial dessa situação. Então, gostaria de convidar, e você vai me educando e vai me cerceando aí nos meus excessos, e o professor Ortega também, né? É o seguinte, rapidamente, até posso passar isso depois para o professor Ortega, porque eu tomei muito tempo, peço desculpas, eu perdi a perspectiva do controle do tempo, para que os outros possam dar sua contribuição. Eu só queria oferecer uma ideia, né? Como nós podemos olhar o movimento do corpo humano sob a perspectiva do Kung Fu. Então, se nós retomarmos um pouco a ideia de Kung Fu, o Kung Fu chegou para o Ocidente através de filmes, principalmente no Ocidente, na década de 70, né? Havia, obviamente, o seriado Kung Fu nos anos 70, que foi um grande divisor de águas para que o mundo pudesse olhar, né, um pouco o que seria essa manifestação da cultura chinesa, né, que entrou dentro da janela de vidro, ou seja, das televisões, e começou a apresentar um universo que era desconhecido por muitos, né? Obviamente, e aí, por conta do papel do cinema, a palavra Kung Fu ficou muito circunscrita à noção de uma luta de chineses, né? E isso, de uma certa forma, é uma visão muito parcial, muito reduzida. E se nós tomarmos a palavra Kung Fu, e aí eu peço, mais uma vez, cautela com as considerações que eu estou fazendo aqui, é fruto da minha experiência, e essa noção tem sido reiterada e cunhada e amplificada por contribuição do meu estimado mestre Léo Mamura, que enfatiza bastante isso nas suas produções e nas suas comunicações com a sociedade. Kung Fu não se resume à luta. E nessa mesma obra, né, A História do Pensamento Chinês, da Annie Chen,
da editora Vozes, ela coloca que Kung Fu é um termo amplo em que, de alguma maneira, faz referências a uma habilidade construída com esforço, em que essa habilidade construída com esforço, com trabalho, possa ser expressa, tá certo? Na busca de uma excelência, na busca de uma eficácia. Quando nós falamos que nós temos uma habilidade que foi cunhada com esforço, buscando eficácia e buscando excelência, de alguma maneira é um esforço que busca uma forma de saber viver. E essa forma de trabalho em que está relacionado com o saber viver pode estar relacionada, ela tem que ser cunhada, trabalhada, elaborada, sobretudo pacientemente. Algo que tem valor e que precisa ser pacientemente elaborado, como se fosse num processo alquímico. Uma habilidade construída com esforço, buscando um saber viver e buscando uma eficácia na vida. E aí eu abri hoje a minha fala de maneira muito sincera, né? Em que eu tenho dois grandes educadores para conversar hoje, o professor Ushida e o professor e mestre Ortega no Kung Fu, né? Professor Ushida, eu falei da arte da gentileza e da consideração, além de ser, o professor Ushida tem muito Kung Fu na educação do seu filho. Eu testemunho isso. O professor Ushida tem um Kung Fu importante no campo da docência e da pesquisa. Mestre Ortega tem, não apenas isso, mas tem um Kung Fu muito elaborado do ponto de vista marcial como competidor. Tem um Kung Fu muito elaborado na disseminação e na formação de novos atores e interlocutores do Kung Fu. Basta ver os seus discípulos, seus alunos, né? Podemos ter Kung Fu na área do direito, da medicina. Podemos ter uma habilidade construída pacientemente, cunhando uma energia e uma compreensão, a busca de eficácia na vida, na culinária, na gastronomia. Tá bom, vamos à questão do movimento. O movimento do corpo humano, numa perspectiva do Kung Fu, como ele seria compreendido e elaborado? Essa é uma questão muito importante. Ou seja, o que é o Kung Fu, do qual nós podemos ter Kung Fu em todas as áreas da medicina, psicologia, do trabalho doméstico, do trabalho intelectual, dentro dessa concepção ampliada. E também podemos tê-lo dentro do campo das artes marciais. Uma perspectiva Kung Fu nas artes marciais levaria a nós olharmos a arte marcial, uma perspectiva de Kung Fu, em que esforço mais um saber viver, uma sabedoria, uma inteligência agregada em busca de eficácia e maestria, também no campo das lutas e também no campo das artes marciais, vai ter repercussão na maneira como nós exploramos a nossa motricidade e o nosso movimento. Sendo assim, numa perspectiva de uma sabedoria cunhada e trabalhada, ao nos movimentarmos dentro das artes marciais, nós nos apoiamos numa imagem, que é diferente da gastronomia, que é diferente do mundo acadêmico, que é diferente do mundo doméstico. Qual que é a imagem de base para nós mostrarmos um trabalho árduo de saber viver nas artes marciais? É aquilo que nós chamamos de experiência marcial. A experiência marcial é uma experiência corporal de combate que tem sentido e significado. Ou seja, nós nos relacionamos dentro de um contexto em que o combate, o embate, o conflito é o pano de fundo das nossas motivações. Das nossas motivações não para ficar combatendo, lutando e conflitando, mas porque nós entendemos que isso tem um lugar importante, nuclear na nossa constituição e na nossa relação com a vida. Nossa vida também é vista sob a perspectiva de um bom combate, de um bom embate. Sendo assim, o que caracteriza o Kung Fu nas artes marciais? Veja, estou fazendo a diferenciação. O Kung Fu nas artes marciais explora a metáfora da guerra, a metáfora do combate, a metáfora do conflito. Por isso eu preciso trabalhar comigo e com o outro. Preciso trabalhar a humanidade, eu preciso reconhecer a nossa humanidade. A nossa humanidade é yin e yang, é positiva e negativa. É guerra e paz. Sabemos disso ancestralmente. Só que podemos ler, podemos pintar,
podemos debater e podemos dialogar corporalmente numa experiência marcial. Experiência marcial que tem a metáfora e o arquétipo do conflito, do combate, em que eu preciso interagir com o outro para evocar a polaridade vida e morte dentro de mim, em termos de sentido e significado. Por isso que na arte marcial o toque muitas vezes deslumbra, causa espanto, polêmica, porque tocar e ser tocado numa experiência em que vida e morte, guerra e paz são os símbolos de base, isso é muito importante. Esse é um outro esclarecimento. Tudo bem, professor, você acabou de falar em tocar e ser tocado dentro de uma imagem, de uma metáfora de combate e guerra, em que vida e morte, yin e yang, estão presentes. Perfeito. E isso tem a ver o quê com as artes marciais? De maneira geral, cada arte marcial construiu uma linguagem própria, porque foi feita dentro de um contexto próprio, com atores que colocaram suas interpretações, suas fantasias e suas sombras nesse processo. Daí a riqueza da diversidade nas artes marciais. Então, sob a perspectiva Kung Fu, podemos chamar que a arte marcial, numa perspectiva Kung Fu, é explorar o combate corporal simbólico. Mas como simbólico, se eu olho o MMA e vejo que um dos seus fatores de apelo é a contundência. Alguém caleja a mão, o outro faz estrangulamento. Isso tem efeitos concretos e práticos, sentidos concretamente na nossa corporeidade. Perfeito. Mas antes, durante e depois dessa experiência de contundência, de impacto, de algo que aconteceu na nossa sensibilidade, nós entendemos que antes, durante e depois sempre teve um significado. E é esse significado que me faz entrar, permanecer ou sair desse universo das artes marciais. Um movimento, e aí eu vou chegar à questão do movimento, por isso que eu tive um pouco de resistência, porque eu posso te dar um movimento para você se divertir. Isso a gente já vê que o movimento é ilustrativo, o movimento é uma forma legítima de se expressar, de trazer uma ideia, mas o movimento, como eu falei na perspectiva Kung Fu, tem que ter sentido e significado. Mover-se em atacar e defender para quê? Essa é uma questão. Então, por exemplo, para não fugir da proposta, né, esse movimento aqui, eu vou fazer não só do ponto de vista do Kung Fu. Vou tentar aqui tomar um cuidado. Não sei se dá para me ver. Esse movimento aqui. Dá para ver, dá para ver. Aqui. Este movimento. Ataque ou defesa? Este movimento aqui, ó. Ataque ou defesa? E este movimento? E este movimento? Veja, cada movimento desse, se for visto sobre o primado da técnica, que é uma linguagem que a educação física compreende como o gesto motor tem um objetivo, uma intencionalidade para resolver um problema. Ou seja, para cada movimento que eu faça, tem uma eficácia, um sentido. Isso tem que ser defesa, isso tem que ser ataque. Na nossa linguagem, no nosso logos, no logos da educação física, nós vemos sobre esta configuração. Mas se nós trouxermos a palavra do cantonês na perspectiva Kung Fu, ampliada, de que eu tenho este movimento, ó, como se fosse um soco, um punho, né, que vocês estão vendo aí, dentro da nossa cultura isso é atacar, socar é atacar. Mas se eu olho sobre uma lógica de desenvolvimento, de uma lógica estratégica, de uma lógica de esforço na busca de sabedoria, numa perspectiva Kung Fu, eu sei que esse movimento, ele não se explica sozinho. Ele é algo antecedeu, algo se apresenta, e eu sei que daqui vai rolar tudo, menos permanecer com a mão aqui. Ele vai se desdobrar nisso, 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 ou qualquer coisa que eu valha. Quero dizer o seguinte, olhar o movimento numa perspectiva Kung Fu é olhá-lo em desenvolvimento, em desdobramentos, em possibilidades. Olhar sobre a ótica da educação física, muitas vezes, é um recurso, uma resposta a um determinado input. Essa é uma provocação para a educação física pensar de como ela quer se apropriar do tema Kung Fu, do tema arte marcial e do movimento dentro
numa cultura chinesa, lá no Amazonas, em Marajó, com as lutas de corpo a corpo da prática da ilha de Marajó, ou na Grécia, ou no Afeganistão, ou na Índia, ou dentro do MMA em Los Angeles, em que é entretenimento. Todas as formas têm sua legitimidade, têm sua demanda e seu desejo. No entanto, qual é o sentido e significado delas? Obviamente, eu não fiz uma prática no sentido convencional. Eu fiz 3, 4 movimentos. Isso daqui pode ser uma ocupação. Isso pode ser um estratagema perguntando, para verificar qual é a tua reação, para ver se eu mudo o meu gesto, a minha linguagem. O movimento numa perspectiva Kung Fu, usando o termo Kung Fu, transcende muitas vezes o uso recorrente do senso comum usado em Wushu e dentro de outras questões. Gostaria de ver a opinião do mestre Ortega, que tem uma experiência muito mais extensa dentro disso, e eu coloco aqui, como professor, eu tenho o vício de fazer muitas especulações, mas, mais uma vez, cuidado, minha interpretação é muito pessoal. Seriam também daqueles que nos antecederam na genealogia? Quando alguém... Atenção, e encerro por aqui. O cuidado com a linguagem. Quando nós reiteramos uma linguagem, nós não reiteramos apenas algumas convicções. Nós reiteramos um lugar. No campo das artes marciais, não muito diferente do que nós vemos na academia, nós reiteramos os autores e certas metodologias, porque nós queremos nos reeditar e reiterar os nossos lugares. Quando um aluno, um atleta, um filho, um discípulo, aceita e olha para fora dos limites da minha bibliografia, do meu estilo, dos muros da minha casa, ele não apenas olha para fora e descobre outros lugares, ele me coloca em outro lugar. As linguagens das artes marciais, porque as artes marciais são linguagens, e veja quando eu explico, não, você tem que resolver isso em cima do tatame, ou você é faixa preta de algo, tatame é alguma coisa que compõe o solo para algumas práticas, inclusive de mat pilates, por exemplo. Faixa preta, nem todas as artes fazem uso, mas quando você anuncia isso, Kung Fu, Wushu, técnica, ou óleo, isso daqui posso chamar de Jiu-Sek, o movimento que chama movimento. Ou seja, um dispositivo corporal, um recurso corporal, que é o movimento, e que tem já dentro de si a perspectiva da mudança, menos um gesto estático, estético, dentro de um campeonato de formas ou dentro de uma situação de competição com regras. A linguagem é sempre interessada. Educação física, ao querer incorporar as práticas corporais como direito seu, primeiro você tem que entender que as danças, as lutas e os jogos e as ginásticas existiam já anteriormente a essa instituição chamada educação física. Essa cautela, desde que levada a cabo, nos dá alguma legitimidade para dialogar com instituições, práticas culturais e linguagens distintas desse universo chamado educação física. Sobretudo, educação física acadêmica. Não sei se atingi o objetivo. Obrigado. Não, perfeito, Walter. Eu achei que a finalização aqui da sua fala foi realmente a prática, né, no sentido de ter um significado e ter sentido de fato, né, e não simplesmente o atacar, o defender, mas o que ela significa. Eu acho que essa que era a ideia, não era necessariamente ter uma aula prática, mas ter realmente um meaning, né, ter um significado em relação ao movimento e não simplesmente ter o estereótipo, né, desse movimento. Eu acho que isso é importante. Eu convido, então, agora para finalizar, o Ortega, eu gostaria que você falasse aí, né, fizesse uma conclusão rapidamente, e aí depois eu convido o Walter para rapidamente também falar. Legal. Quando o professor Walter fala, eu viajo fundo, assim, então me faz lembrar várias situações assim que eu já pude experienciar, que a arte marcial ela é um diálogo. Então, esse dia eu sei que você convida a pessoa
a treinar, né? E tem até um cerimonial de respeito, de você entrar nesse ambiente da luta, como o professor Walter falou, do permitir ser tocado. Numa sociedade assim que cada vez mais se afasta, que às vezes cada vez mais, como o momento que a gente está vivendo agora, por meio só virtuais e sem o toque é um instrumento muito poderoso de nós como educadores da educação física, como profissionais da educação física, né? E se permitir ser tocado é um potencial muito grande. E o aprender a lutar, ele tem um diferencial, que é essa questão como o professor Walter explicou bem, da guerra e da paz, da violência e da suavidade, desses dois extremos. Então, quando você dialoga com uma pessoa, ou seja, quando você luta com pessoas nessa condição, você vivencia várias questões de agressividade, de respeito, né? E aí cabe ao profissional de educação física, ao mestre, ao educador, ao sensei, ao sifu, né? A gerenciar esse ambiente, para que, sobretudo, o treino da luta, do esporte de combate, das artes marciais, seja saudável. Né? E aí eu lembrei também, na fala do professor Walter, de duas frases, né? Que você, na arte marcial, um golpe nunca é um golpe, só um ataque. Ele pode ser um ataque, mas ao mesmo tempo ele pode ser uma defesa. Ele vai variar de acordo com a sua intenção, de acordo com a resposta do adversário, num constante diálogo que vai se alternando. E o último, para finalizar, nas artes marciais, a gente aprende a lutar para não lutar. É isso. Perfeito, professor Ortega. Walter, para finalizar a sua fala, né, eu gostaria que você fizesse uma frase, Walter. Eu guardaria cautela reflexiva diante das coisas do mundo. Uma outra ideia, rapidinha, é que o corpo é a prova de que você não está no comando. Viu educação física? Viu esporte? Viu arte marcial? E é porque você não está porque o corpo é o inconsciente visível. Daí, nós temos um caminho para o desenvolvimento humano muito interessante a ser considerado. Desculpas pelo ímpeto e pelo excesso na ocupação do tempo, aos meus colegas que foram generosos em permitir, e agradecer a oportunidade a vocês, professor Uchida, mestre Ortega, a Sabrina pelos comentários que eu vi aqui, muito obrigado. Gostaria de manter um contato mais disciplinado, do ponto de vista pessoal, no diálogo aí com a Unicamp, que eu admiro. Meus agradecimentos aos meus grandes educadores, e finalizo aqui, que eles não são nem um pouco responsáveis pelas minhas fantasias e devaneios. Minha mãe querida, a maior mestra de Kung Fu que eu tive dentro de casa, meu Hilde, né? Gonçalves Correia, a grande mestra da feminilização da vida, a Walter Correia, meu pai, pela questão do guardião, protetor da família, com todo o simbolismo que tem. No campo da educação, os meus professores, principalmente o professor José Guilmar Maris de Oliveira, que discutia o que é educação física e não, do ponto de vista dos conceitos, né? Que me ajudou no meu mestrado, ao professor Mário Sérgio Cortella no campo da educação. E no campo das artes marciais, para finalizar, ao Shinhan de Aikido, Wagner Bull, que me possibilitou adentrar o seu dojo, a sua casa, e sempre foi muito generoso e muito atencioso comigo, e obviamente me aproximou da linguagem do Aikido. E o grão-mestre Léo Mamura no Wing Chun Kung Fu. E minha admiração sempre, professor Uchida, a questão da arte, da cortesia e da educação é algo que realmente eu aprendi. Eu me recordo que nos primórdios da nossa amizade, compartilhando os corredores de um centro universitário em Osasco, né, a Unifiel, quando chegávamos de manhã, você tinha um altíssimo nível de Kung Fu, de dar bom dia a todos os trabalhadores da universidade, que não professores, e por muitas vezes sabia até o nome, e mesmo não sabendo, não se olvidava de reconhecer a presença deles. Obrigado. Agradeço as palavras, né? Muito me emocionou também, Walter. Acho que é um momento assim que a gente está precisando de muita energia positiva e de reflexão
para enfrentarmos esses próximos dias, meses e anos aí que virão. Muito obrigado pela amizade, né? Estamos sempre juntos. Ortega, gostaria de fazer algum fechamento? Não, só agradecer. Muita palavra bonita aí, não vou falar nada. Tá joia. Só agradecer o privilégio de estar com vocês dois. E com a Tá Sabrina, joia. muito obrigado. Isso, agradeço então a todos, né? Ao Walter, agradeço ao Ortega, a Sabrina, professora Malu, professor Juninho também, e vamos nos despedindo agora desse momento, mas tenho certeza que faremos muitos outros. Um grande abraço a todos.